E aí, galera, como é que você está? Uma boa noite para você. Meu nome é William Santos e nós estamos entrando novamente nessa live especial para um bate-papo gostoso, legal. E como a gente não pode ter os nossos encontros presenciais, estamos fazendo o nosso encontro aqui, beleza? Quero esperar você entrar. Quantos já estão aí? Vamos lá. Uma boa noite a todos. Estou aguardando você chegar. Nós vamos começar a hora que vocês começarem a aparecer. E aí, galera? Paulo César já está por aí? Paulo César? Opa! Uma boa noite para todos vocês. Estamos iniciando o nosso papo legal, a nossa conversa especial nessa noite. Estava dizendo ainda agora há pouco, como nós não podemos ter o nosso encontro presencial, nós fazemos o nosso encontro aqui, através dessa live, onde a gente pode conversar, bater um papo. Mas eu quero ver você entrando e colocando aí de onde você é. Quero mandar, já vi ali que está o Paulo César. Paulo César, um abração para você. Obrigado, Paulo César é o nosso administrador. Sem ele essa live não seria possível, né? Mas um abraço para você e obrigado por tudo. E quero ver você aí. Boa noite, né? Quero ver quem mais está chegando, quem mais está por aí. E quero mandar meu boa noite, meu moto abraço para você nesta live, nesta conversa especial. O nosso encontro 2 vezes por semana. Tivemos um encontro na terça-feira e hoje estamos aqui de novo. E hoje nós vamos estar falando sobre a caveira, tá certo? Vamos estar falando sobre a caveira. A caveira tem um significado muito grande para a gente, é um símbolo, podemos dizer que onipresente no nosso meio, né? Porque onde nós vamos, a caveira, o simbolismo e a imagem da caveira está presente. Tá certo? Mas antes, eu quero mandar meu boa noite para você, meu abraço para você. Eu tenho aqui alguns abraços que eu preciso mandar. Eu queria mandar um abraço aqui para o David Bueno de Aguiar. Um outro abraço para você, amigão, onde você estiver. Que Deus te abençoe. Espero que você chegue na live aí rapidinho. O nosso amigo, nosso irmão Honorável, Pedro Honorável, conhecido também como Maurão. Tá certo? Quero deixar o meu abraço para você, Honorável. E a Ana Patrícia de Surubim, lá no Pernambuco. Nosso abraço para você. Obrigado, Ana Patrícia, por participar com a gente. Então, o nosso abraço para você aí e para o seu motoclube, Boanerges. É isso mesmo. Boanerges, para quem não sabe, quer dizer Filhos do Trovão. Então, você pensa que lá o sistema é bruto, né? E também para o Emerson Soares, Juliana Netos dos Reis. Quero mandar um abraço para você também, tá certo? Vocês que estão acompanhando aí, coloque aí de onde você é, que eu quero mandar um abraço para você também. Quero mandar para o Paulo Júnior, lá de Esteio, no Rio Grande do Sul. Rapaz, deve estar frio para lá. Deve estar frio para lá. Aqui deve estar em torno agora de uns 15 graus mais ou menos, um pouquinho menos talvez, mas está nessa faixa mais ou menos, né? Imagino que lá no Pernambuco, para Ana Patrícia, o clima está bem mais quente, bem mais alto, né? O Alexandre Santos e para o Leandro Aguiar, o nosso abraço para você, tá certo? Então, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Estou vendo aí os números, mas não está aparecendo para mim quem é você que está aí. Então, coloque para mim, coloque o seu nome vai aparecer, mas coloque aí de onde que você é para eu mandar o meu abraço para você também. Caso eu não consiga visualizar, né, na semana que vem, na terça-feira, às 8 horas, quero mandar meu abraço para você. Tá ok? Vamos começar então o nosso bate-papo, nossa conversa sobre a caveira. A caveira, nós sabemos que é sem dúvida o símbolo mais usado no meio do motociclista, né? Você pode ver que ele está presente em todas as partes, né? Ali ele está impresso numa jaqueta, está impresso numa camiseta, blusões, tatuagens, né? Então, ou seja, ele está sempre presente, a caveira. E é um símbolo
como posso dizer, um símbolo de identidade cultural no meio motociclista. Não é verdade? Ou seja, ela está, vamos dizer assim, ela está quase que onipresente, porque você não consegue participar de um encontro sem ver a presença ali na bandeira, nos brasões, nas camisetas, na tatuagem da caveira presente. Não é isso mesmo? E é interessante, para você ter uma ideia, eu quero mandar um abraço aqui só um pouquinho para o Gilson Oliveira, que está assistindo a gente aqui também. Gilson, não, perdão, Jebson Oliveira. Jebson, manda, eu acho que você é da Bahia, não é? Você apareceu outro dia, mande para mim de onde você é aí, para eu mandar um abraço para a tua terra também. Então, nós estávamos falando que a caveira, ele é um símbolo praticamente onipresente em todos os encontros de motociclistas. Né? E tem um símbolo muito legal, um símbolo maravilhoso, que quer dizer fraternidade, igualdade. É isso mesmo, né? Você sabe disso, você que está nesse meio, você sabe disso. E por que essa igualdade? Por quê? Muito simples, porque embaixo dessa pele aqui, ó, embaixo dessa roupagem, nós somos todos iguais. Não é isso mesmo? Somos. Aqui não tem rico, não tem pobre, não tem gordo, não tem magro, não tem diferença racial, não tem nada disso. Jebson Itabuna, Bahia, um abraço aí para vocês de Itabuna, aí para o nosso Nordeste, um abraço para Célia Missono, lá de Brotas, interior de São Paulo, um abraço para vocês também, tá? Deus abençoe vocês, e que legal que vocês estão com a gente aí. Então estamos falando, embaixo dessa pele aqui, não existe diferença, nós somos todos iguais. Tá certo? E por isso é muito significativo. Só que isso, para você ter uma ideia, até mesmo a Marvel se apropriou desse simbolismo e criou ali o motoqueiro fantasma, né? Onde é uma caveira em chamas pilotando uma moto também em chamas, né? Esse símbolo é tão usado que para muitos ele acabou perdendo o real significado dele. Mas, na sua essência, para nós motociclistas, a caveira simboliza a fraternidade, a igualdade. É muito simples. Se você vê um esqueleto, você vê uma caveira, você não sabe, olhando ali, se é de homem, se é de mulher, se é de preto, branco, rico, pobre. E isso que é bonito, porque não existe diferença. Nós somos todos irmãos, sabe? Nós somos todos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém, tá certo? Porque quando nós descemos ali a sepultura, nós somos todos iguais, não levamos nada com a gente. No máximo, um caixão mais bonito, um caixão mais caro. Não é mesmo? Não é isso mesmo? Então é dessa forma. E esse símbolo, como eu estava dizendo, ele foi tão largamente utilizado que para muitos perdeu o real significado. E veja só, no entanto, o simbolismo da caveira, ele tem algo mais profundo. Como assim? Se você for ao México, no México ele é usado largamente no feriado conhecido como Dia dos Mortos. Você sabia disso? É isso mesmo. Lá no México, a caveira é utilizada no feriado do Dia dos Mortos. E o personagem, ele carrega uma balança e em cima do seu crânio uma coroa dourada e um manto vermelho. E ele é conhecido como Santa Muerte, Santa Morte, né? Então, e ele é venerado tanto por católicos como por pagãos. Esse simbolismo é venerado. Se você voltar um pouco ali no século XVI, entre o século XVI até o século XIX, o símbolo da caveira era utilizado pelos piratas. Eles eram utilizados em forma de bandeira, e ali ele tinha uma caveira com ossos cruzados. E o que se representava aquilo? Aquilo representava justamente que o capitão desejava a morte dos marinheiros inimigos. Então, ele era utilizado dessa forma. E ele tornou-se dessa forma, então, como posso dizer, um símbolo de violência e de terror. E nesse caso, né, mesmo hoje, ele é utilizado, esse símbolo, como algo sinistro, algo macabro, é utilizado como a morte.
E a morte, quando a gente fala em morte, no ser humano, alguns podem falar assim, não, eu não tenho medo da morte, mas entre o ser humano, esse é o maior dos medos que o ser humano tem. Por quê? Por causa da dor da separação, a dor da separação de um ente querido, o medo do desconhecido, aquilo que nós não conhecemos, nós temos receio, temos medo, né? Então ele acabou se tornando o maior dos medos do ser humano, a morte. E falando em morte, será que o que a Bíblia apresenta a respeito dela? Você sabe? Você sabe que, porque quando a gente fala em morte, as pessoas falam muitas coisas diferentes. Uns falam que quando morre vai para o céu, o outro vai para o inferno, vai para o purgatório, que se reencarna em uma nova pessoa, e assim vai. Fica vagando pelas nuvens. Existem inúmeras teorias a respeito da morte. Agora, o que a Bíblia apresenta a esse respeito? O que ela fala? Então, mas para falar isso, eu faço a pergunta para você: você crê? Você crê na Bíblia? Você crê que ela é a palavra de Deus? Porque se você não acreditar, não adianta nada. Mas se você acredita na Bíblia, o que ela fala? Ela deixa muito claro, sabe? Hoje, talvez algumas coisas que nós vamos apresentar aqui pode deixar você até um pouco chocado, porque talvez seja coisas que você, em toda a sua vida, nunca tenha ouvido falar. Sabia disso? Mas ela deixa muito claro o que acontece depois da morte, para onde vai, o que acontece. Será que tudo isso que as pessoas apresentam é real ou é fantasia da cabeça do ser humano? E agora, ela apresenta tranquilamente. E nela, eu falo para você, mais uma vez, não falo de religião, não falo de igreja, eu falo daquilo que ela apresenta. E hoje nós vamos ver o que ela fala. Ok? Beleza? Então vamos lá. Só que assim, não tem como eu falar da morte se eu não falar da vida primeiro. Por quê? Porque a morte vem depois da vida. Não existe morte sem antes acontecer vida. Não importa o tempo de vida. Se for de anos, se foram de dias, de algumas horas, de alguns segundos, mas a morte só acontece depois da vida. Não existe a morte antes da vida, ok? Então a gente precisa entender. E você vai ficar muito claro. Sabe o que nós vamos mostrar aqui hoje? Talvez você não tenha nunca ouvido falar, mas vai ficar muito claro e é simples de entender. É uma coisa muito simples, é uma coisa matemática, tá certo? Então, se você tiver a Bíblia perto, pegue. Não acredite naquilo que eu falo, não. O que eu falo não importa. O que importa é o que a Bíblia fala, tá certo? Então, pegue uma Bíblia aí, se você estiver perto, para conferir se aquilo que eu estou lendo aqui, se é de fato aquilo que está escrito na Bíblia, tá certo? Então vamos fazer assim, a primeira passagem nós vamos encontrar no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, que é Gênesis capítulo 2, verso 7, tá certo? Nós vamos entender, a hora que você entender a vida, aí fica fácil de você compreender a morte, tá certo? Então vamos lá, capítulo 2 de Gênesis, verso 7, fala assim, olha, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então, peraí, vamos parar um pouquinho. Aqui quando fala na primeira frase, aqui, olha, então formou o Senhor Deus, aqui no original, no hebraico, quando a palavra fala formou, é mais do que formar. No original ela quer dizer modelar, trabalhar, ou seja, ele teve que trabalhar, modelar ela, tá certo? Então assim, então formou, ou seja, modelou, formou Deus ao homem do pó da terra. Ok? Entendeu aí? A primeira parte, o primeiro ingrediente do ser humano é o pó da terra. Que aqui fala que Deus modelou, trabalhou, ele formou o homem. Qual é a matéria que ele utilizou aqui? É o pó da terra, isso mesmo. Né? Então ele modelou, como se trabalha com argila, né? Um artesão, né? Um boneco. Ele fala assim, ele modelou o homem do pó da terra. E aí o que ele fez? Ele soprou nas narinas. Narinas, todos nós sabemos, nariz, né? Ficar muito claro, falta eu desenhar. Então, ele modelou o homem do pó da terra, e aí no nariz, nas narinas do homem, ele soprou.
Sopra aí, isso mesmo. Ele soprou. Soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Tá certo? Vamos ler de novo? Precisa ler de novo para você entender. Isso vai ficar muito claro, nunca mais você vai esquecer. Tá certo? Antes de voltar, quero mandar meu abraço para o Reginaldo Santos. Boa noite, Reginaldo. Motociclista lá do ABC Paulista. Abraço. Morei aí no ABC, morei em São Caetano do Sul. Ali no bairro da Vila Gerte, em São Caetano. Beleza? Então vamos voltar aqui, olha. Só para você entender. Então, Deus aqui, ele pega o pó da terra e ele forma, ele modela, faz um modelo, um boneco, ok? Formou Deus o homem do pó da terra. Isso é matemático, olha. Ele forma o homem do pó da terra, mais o quê? Mais o sopro, o fôlego de vida, tá certo? O fôlego de vida, em algumas partes da Bíblia, é traduzido como espírito, o espírito de vida. Por que espírito? Porque é o poder de Deus. Tá certo? O fôlego de Deus, o Espírito de Deus, é o poder de Deus. Então veja só, duas coisas. O fôlego de vida e o pó da terra. E quando isso aconteceu, agora isso aqui você tem que prestar atenção. Veja só o que fala. Quando ele forma o homem do pó da terra e sopra o fôlego de vida, aqui fala... E o homem passou a ser. Aqui não está dizendo que o homem passou a ter. Ok? Você está entendendo? O homem passou a ser alma vivente. Então, veja só. O homem, pelo que a Bíblia está mostrando aqui, o homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Por exemplo, eu não sou um nariz, mas eu tenho um nariz, ok? Eu tenho um nariz... Eu tenho a orelha, eu tenho a boca, eu tenho os olhos, ok? Tá claro, né? Ter é diferente de ser. Então, ele fala assim, ó, o homem, quando Deus junta essas duas coisas, o pó da terra, mais o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Então, o homem é uma alma, o homem não tem uma alma. Porque o que a gente aprendeu a vida toda? O que a maioria das pessoas aprenderam a vida toda? Que o homem tem uma alma. Ele tem uma alma boa, ele tem uma alma má. Não é assim? Mas ele não tem. O homem é. Aqui a Bíblia está dizendo, eu não posso dizer o que não está escrito, ok? Então fala que a junção. Você quer que isso fique muito claro? Você está aí na sua casa, com certeza alguma luz está acesa, como aqui, ok? Então entenda uma coisa, veja só, a lâmpada mais a energia elétrica, ela forma a luz, ok? Veja só, então, lâmpada mais... energia elétrica é igual a luz, assim como pó da terra, mais o sopro, o fôlego de vida que Deus dá, é igual a uma alma vivente. Então, ou seja, se eu tirar a energia elétrica, a luz acaba. Eu posso ter a lâmpada em perfeito estado, mas se eu tirar a energia elétrica, a luz acaba. Não tenho mais luz. De outra parte, eu posso ter a energia. Se eu tirar, desrosquear ali e tirar a lâmpada, eu não tenho mais luz. Não existe mais luz. A luz é a junção das duas coisas, da lâmpada mais a energia elétrica. Assim como a alma vivente. A alma vivente é a junção de fôlego de vida mais o pó da terra. Ficou claro? Deu para entender? Então não existe. Então você fala assim, se eu tirar o pó da terra, se eu tirar, existe a alma? Não, porque a alma, veja só, a alma é a junção das duas coisas, entendeu? Ficou claro? Eu acho que não tem mais como desenhar mais do que isso, né? Então, o homem passou a ser, ou seja, você é uma alma, eu sou uma alma. Eu sou uma alma com barba, eu sou uma alma que usa óculos, então existe alma gorda, alma magra, alma bonita, alma feia, alma que usa óculos, alma que não usa, alma careca, alma cabeluda, né? Então, a alma é uma pessoa viva.
Entendeu? É o que a Bíblia fala, não sou eu que estou dizendo. Tá certo? Não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia fala. Ok? Então, você entendeu o que é vida? Vida é isso. Alma é uma pessoa. Eu, você, nós somos uma alma. Então, aquele negócio assim, o homem desalmado. Não, isso é uma expressão. Mas não existe um homem desalmado, porque se tirar uma dos ingredientes, não existe mais alma. Alma morta, vamos dizer assim. Ah, mas será? Vamos ver. Vem interessante que Gênesis 2:7 fala sobre a vida. Vamos lá em Eclesiastes 12:7. Gênesis 2:7 fala sobre a vida. Eclesiastes 12:7 fala sobre a morte. Então, veja só, para a gente entender. Eclesiastes fica quase que no meio da Bíblia, mais ou menos no meio da Bíblia está Salmos, Provérbios e em sequência está Eclesiastes. Acompanha aí. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, fala assim, olha, veja só. Lembra, né? Você lembra da vida. O que é vida? É pó da terra, mais o fôlego, o sopro, o espírito de vida que Deus dá, ok? Então lá, no Eclesiastes 12:7 fala assim, olha, presta atenção, lê aí também. E o pó, isso aqui, volta à terra, como era. E o espírito volta para quem? Para Deus. Não foi Deus que deu o espírito de vida, o fôlego de vida? Volta para ele. O nosso corpo não foi formado pelo pó da terra? Pois é, quando a gente morre, volta para a terra. Então, as duas coisas voltam. Então, é assim. Ah, não existe... Ah, mas você pode estar perguntando, não, mas a alma é imortal. Não foi isso que a gente ouviu falar a vida toda? Será que a alma é imortal? Então, ó, se você está com a Bíblia aberta em Eclesiastes, segura aí um pouquinho, põe o dedinho aí e vamos até Ezequiel, só para a gente saber se a alma é imortal ou não, ok? Vamos lá, vamos lá. Ezequiel capítulo 18 e o verso 4 fala assim, ó. Deus falando, fala, eis que todas as almas são minhas, ok? É o que está dizendo aqui, Deus falando, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho, é minha. A alma que pecar, essa o quê? O que está escrito aí? Fala mais alto. O que está escrito aí? A alma que pecar, essa morrerá. Ué, então a alma morre? Morre. Por quê? Porque a alma sou eu, é você. É só a gente ir lá no Gênesis. O que é alma? Quando Deus forma o corpo, mais o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente, ok? E não a ter. E nós não temos. Quando você entende Gênesis lá, tudo agora fica fácil de compreender como que funciona. Então, eu não tenho uma alma. Por quê? Alma peca? Peca, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. E por isso que nós morremos. E ela diz, a alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. Nossa, mas como isso? E a minha vozinha? Ela não está lá olhando por mim? Vamos ver se está? Vamos ver o que fala aqui? Eu não posso dar resposta, porque o que eu falo não importa. O que importa é o que a Bíblia fala, ok? Então vamos voltar. Você guardou o dedinho lá em Eclesiastes? Vamos voltar. Só que agora a gente estava no capítulo 12, a gente vai para o capítulo 9. Eclesiastes, no capítulo 9, o verso é o 5. Fala assim, olha, acompanha aí. Acompanha aí. Capítulo 9, verso 5. Diz assim, porque os vivos sabem que vão morrer. Ou seja, sabe qual certeza que todos nós temos? É que um dia nós vamos morrer, a menos que Jesus volte enquanto eu esteja vivo. Né? E assim como nós estudamos a semana passada, tá certo? O que a Bíblia apresentou. Mas, do contrário, eu vou morrer. Daqui quanto tempo? Isso eu não sei. Se vai ser rápido, se vai demorar muitos anos. Então, a certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. E a Bíblia fala isso, olha, no verso 5. Porque os vivos sabem que irão morrer, mas os mortos, que diz aí, não sabem de coisa nenhuma. Ué,
mas então ela não está lá olhando por mim, me iluminando, não está me acompanhando, me orientando. Aqui fala que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Não sou eu que estou dizendo. Acompanha aí. É importante que você acompanhe. Não acredite só naquilo que você está ouvindo. Você tem que acompanhar para ver se eu estou lendo aqui na Bíblia mesmo, tá certo? Então, 9 verso 5 fala que os mortos não sabem de coisa nenhuma e eles nem terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. É o que está dizendo. Como que alguém poderia, depois que morreu, estar velando por mim, cuidando de mim, me iluminando, me dando força, me protegendo, se a sua memória está no esquecimento? Não é verdade? Paz, irmão. Irmão Marlon Borges de Oliveira, ligado mais uma vez ali de São Mateus, Espírito Santo. Um abraço para você. Então, meus irmãos, veja só. Como que ela pode estar cuidando de mim se aqui a Bíblia apresenta que a sua memória ficou no esquecimento? Não sabe de nada. Uma coisa que está no esquecimento não sabe de nada. Tá certo? Agora veja só o que fala. Ah, mas e aquele que vem puxar o pé mais um dia? Ou então fala, alguns têm medo, né, de que vem puxar o pé. Não vem nada. Não volta. A memória está no esquecimento. Sabe, não sabe de coisa alguma. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. E veja só o que fala o verso 6. Verso 6 fala assim, ó. Amor, veja só. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Então ali eles não têm amor. Ah, mas ela me ama, ela continua, sabe? Eu não ia falar isso, mas vou falar. É um filme antigo ruim pra caramba, né? Honorável Maurão, um abraço para você. Mandei um abraço para você, hoje. Um abraço para você, Honorável. Então, veja só, tem um filme antigo, acho que a maioria das pessoas já assistiram, acho que você já assistiu, se chama Ghost. Ali, um romance fraquinho, onde que depois que ele morre, ele começa a proteger, ele começa a cuidar, né? Então, veja só, mentira. Isso não acontece, isso é coisa de Hollywood. Isso que apresenta é a Globo, nos seus filmes, nas suas novelas, é isso que apresenta. Mas aqui a Bíblia não apresenta isso. Disse que os mortos sabem que vão viver, que vão morrer, mas os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. E fala aqui que ódio, amor, inveja, né, pereceram para sempre. A sua memória está no esquecimento, né? E eles não têm, veja só, e ainda continuando o verso 6, fala assim, ó, para sempre eles não têm parte em coisa alguma que se faz aqui debaixo do sol. Debaixo do sol é a terra. Eles não têm conhecimento e nem parte de coisa alguma do que se pratica aqui. Sabia? Então, não sou eu que estou dizendo que ele não está lá olhando por mim, não. Ele está aqui descansando. Ele morreu, a sua memória está no esquecimento. Quero mandar meu abraço para Isabela, de Sobradinho, na Bahia. Um abraço para você, Isabela. Isabela Alebase Leão, abraço. Então, queridos, e eu quero ler ainda o verso 10. Veja só, o verso 10 fala assim, olha. Tudo quanto te vier a mão para fazer, ou seja, tudo aquilo que você tiver oportunidade de fazer, aqui ele diz assim, faze-o conforme as tuas forças. Por quê? Porque no além, para onde tu vais, não existe obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você compreendeu? Aí você fala assim, puxa vida, eu estou triste, eu imaginava que eu morrendo aqui, eu ia me encontrar com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe. Não é assim que apresenta. Mas tem uma esperança maravilhosa aqui. Existe uma esperança maravilhosa aqui para você.
Tá certo? Então, veja só, é muito melhor do que a gente imagina. Nós nós temos aquela noção, a maioria das pessoas aprenderam que quando morre vai para o céu e está lá. Vamos ver, vamos continuar aqui. Aqui nós vimos que quem morre não sabe de coisa alguma, a sua memória ficou no esquecimento, o amor, ódio, inveja morreram com ele, é o que a Bíblia está apresentando. É interessante que a Bíblia ela não se contradiz, ela de capa a capa, ela é harmoniosa. E isso é maravilhoso. Então, a mesma coisa que fala em Gênesis, ela fala durante todos os livros da Bíblia, até Apocalipse. É a mesma coisa, porque Deus não se engana. Senão Deus se enganaria, então não seria Deus. Tá certo? E aqui fala que o que você tiver que fazer, faça da melhor forma possível, viva constantemente o seu melhor, conforme as suas forças. Ou seja, se você vai trabalhar, trabalhe da melhor forma. Se você vai ser um filho, seja um bom filho. Se você vai andar de moto, curta, aproveite, viva, ande de moto de forma que prazerosa. Sabe? Tudo que você fazer, faça conforme as tuas forças, porque para onde você vai, aqui no capítulo 9, verso 10 de Eclesiastes, fala assim, para lá onde você vai, não existe projetos, não existe conhecimento, não existe sabedoria alguma, não existe nada. Por quê? Se a memória está no esquecimento, como que vai ter projetos? Entende? Então, e agora? Como é que faz? Acabou ali, morreu ali, acabou, não tem mais nada? Não é bem isso. Veja só, a morte, ela é uma vírgula, não é um ponto. Tá certo? Ela não é um ponto, acabou ali. Não, ela é uma vírgula. Tá certo? A história continua. Como? Quando? Como é que vai ser? Se a pessoa morreu e eu não tenho contato com ela, não existe... A alma não é imortal. Interessante, vou falar uma coisa para você. Você sabe, essa questão da alma imortal, sabia que é uma ideia diabólica? Isso você não encontra na Bíblia. Como assim? Quando Deus falou lá para o primeiro casal que quando eles não deveriam comer daquele fruto, porque se comesse morreria, sabe o que a serpente falou? Falou assim, não vai morrer nada. Lá no capítulo 3. Não vai morrer nada. Capítulo 3, verso 4, 5, fala assim, não, o diabo falou assim, não vai, sabe, essa ideia de que é imortal é do diabo, essa ideia de que a pessoa é imortal no pecado. Não, Deus quer a imortalidade para nós, a vida eterna, mas sem o pecado. Essa ideia de imortalidade no pecado é uma mentira diabólica, e as pessoas acreditam até hoje. Foi uma mentira de sucesso, porque você passa de um para o outro, as pessoas, não morreu, ele só mudou de plano, ele está em tal lugar, ele foi no céu, foi pro inferno, entende? Mas não é o que a Bíblia apresenta. Aqui fala que quando morreu, acabou. Agora, até quando? Se não acabou, se a morte é só uma pausa, uma vírgula, como que continua? Então a gente precisa da ressurreição, não é? E quando que isso acontece? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala lá no... Estamos terminando. Lá em Ezequiel não. Tessalonicenses, tá certo? Na sua carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o verso 3. Procure aí, ache você também, acompanhe comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13, melhor dizendo. Interessante que aqui fala assim, ó. Opa, no capítulo 4, verso 13, fala assim, olha, veja só que o apóstolo Paulo apresenta, ele fala assim, olha, não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Peraí, que vocês ignorem a respeito daqueles que dormem. Peraí, de onde ele tirou essa ideia, essa conversa de quem morreu está dormindo? De onde Paulo tirou essa conversa? Sabe de onde ele tirou? Próprio Jesus Cristo que falou isso. Então ele usa a mesma expressão de Jesus Cristo. Quer comprovar? Vamos lá comprovar. Guarda o dedinho aí, deixa eu marcar aqui. Ó, em João, no Evangelho de João, no capítulo 11,
verso 11, ele vem trazendo a história da ressurreição de Lázaro. Tá certo? E no capítulo 11, verso 11, fala assim, olha, Jesus fala para os discípulos, isto dizia e depois lhe acrescentou, Jesus disse aos discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Tá certo? Quando ele fala isso, no verso 12, os discípulos respondem assim, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, então ele está salvo, ele está bem. O verso 13, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Então, quem usou essa expressão de que a morte é um sono, quem morreu está dormindo, foi Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo usa essa expressão. Agora, por que Jesus usa essa expressão de que a morte é um sono? Porque ele tem poder para dar vida. Ele disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, em outra ocasião, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não falou que tem a vida, ele falou que ele é a vida. Você entendeu? Então, ou seja, ele pode trazer quem dorme hoje, quem morreu, ele pode despertar. Por isso que ele comparou com o sono. E voltando lá na conversa, no que Paulo falou a respeito disso, veja só, isso é muito importante para que você saia confortado e tenha esperança, porque com certeza cada um de nós temos um ente querido, sabe? Às vezes um amigo que às vezes é mais do que um irmão, ou às vezes tem um parente que hoje descansa. E qual é a nossa alegria, qual é o nosso conforto, qual é a nossa esperança? É o que o apóstolo Paulo apresenta aqui. No verso 13, então ele fala assim, olha, não queremos, irmãos, que vocês ignorem a respeito daqueles que dormem, daqueles que morreram, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Opa! Então aqueles que não têm esperança, eles caem em desespero. Aqui ele não está dizendo que a gente não... um ente querido, um amigo faleceu, eu não vou ficar triste. Lógico que eu vou. Vou pela dor da distância, essa separação. Um filho, quando se muda para longe, o coração fica apertado e assim. Mas ele sabia que se ia entristecer. Mas aqui ele fala para que não caia no desespero como aqueles que não têm esperança. Porque quem não tem esperança, morreu, acabou. Não é? Mas aqui não. Ele fala assim, olha, agora aqui é muito importante essa palavrinha que vai aparecer agora, que fala assim, ó, pois se, quando aparece o se, é uma coisa condicional. Aí vai depender de uma escolha, é uma decisão que você tem que tomar. É o se. O se, ele oferece uma condição, ele é condicional. Então, se eu aceitar é uma coisa, se eu não aceitar é outra coisa. Então veja só o que ele fala. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Sim ou não? Hã? Responde aí. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Crê? Que bom. Que bom. Então fala assim, olha, porque ele fala, se cremos, isso só depende se eu crer, tá? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Mas eu tenho que crer. Como assim trará a companhia dos que dormem? Alguém pode até dizer assim, ó, ah, sim, aqui apareceu o verso de quem morreu está lá no céu. Não, vamos continuar a leitura, vamos ver o que ele está falando, tá certo? Mas aqui, só lembrando, é muito importante, ele diz se você crê. Se você não crê, essa promessa não é para você. Se você crê, essa promessa é para você. E ele fala, se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Quando? Né? Ele fala assim, olha, ora, no verso 15, ainda vos declaro por palavra do Senhor, isto, nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele não sabia, assim como eu, como nós não sabemos. Um dia nós sabemos que vamos morrer, mas não sabemos quando. Ele tinha a esperança que Jesus Cristo viesse ainda em seus dias, enquanto ele estivesse vivo. Então ele diz assim, se nós que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum
precederemos, ou seja, iremos antes do que aqueles que dormem. Pelo contrário, aqui fala assim, ó, porquanto, veja só, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Lembra da trombeta? Terça-feira nós estudamos sobre isso, que quando ele viesse, ele viria com todos os seus anjos e eles tocariam trombetas na volta de Jesus. Então ele fala assim, e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Então essa é a promessa que ele está fazendo. Ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o que ele está dizendo, que os mortos em Cristo irão ressuscitar nessa hora. Lembra que nós apresentamos isso terça-feira? Então, ou seja, quem morreu, vamos lembrar, eu e você fomos formados do pó da terra. Pó, o corpo, mas o fôlego de vida, o sopro, o espírito de vida que nos dá vida. E você passou a ser, você não passou a ter. É o que a Bíblia apresenta, você passou a ser. Então você não tem uma alma, você é uma alma vivente. O dia que falta um desses ingredientes, ou o fôlego de vida ou o corpo, nós morremos. Não existe mais alma, porque a alma morreu. Ali em Ezequiel apresentou que a alma que peca, essa morre. Então mostrou que a alma não é imortal, porque a alma nada mais é que eu e você. Tá certo? E aí, veja só, só uma parênteses aqui, se alguém depois, alguma coisa ficou em dúvida, quiser depois perguntar para mim, pode perguntar que depois eu respondo para você, beleza? Então veja só, então aí a pessoa morreu, e aí quando morre nós vimos que quem está vivo sabe que vai morrer, mas o morto não sabe de coisa nenhuma, né? A sua memória está no esquecimento, ela está no esquecimento, o amor, ódio e inveja pereceram e elas não têm participação nenhuma, é o que fala o verso 6 daquilo que acontece aqui. Então, ou seja, apagou. Mas Jesus disse que se a morte é como um sono, o sono da morte. Por quê? Porque ele tem poder para ressuscitar. E quando ele vai ressuscitar? Aqui fala que é na volta de Jesus. Então, quando ele vier e soar a trombeta, ouvida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, ele descerá dos céus e aqueles que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal, esse será ressuscitado nesse momento. Então, veja só, e ele ainda fala assim, olha, e continuando fala assim, e assim seremos, desculpa, tá aqui, ó. No verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja só, às vezes as pessoas imaginam que alma é um espíritozinho que sai, uma fumacinha que sai e está vagando, não é o que a Bíblia apresenta. E nós vamos para o céu, nós vamos no encontro com Ele. Aqui falou que no encontro com Ele, nos ares, e viveremos para sempre com Ele. Mas isso em vida, como em vida? Porque Ele vai nos ressuscitar. Tá certo? E ainda ele termina falando assim, ó, no verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Essa é uma palavra de consolo. Por quê? Porque, vou falar para vocês, em 2005, junho de 2005, faleceu a minha mãe. Janeiro de 2006, faleceu o meu irmão. Em dezembro de 2008, faleceu meu pai. Fiquei triste? Muito. Sinto saudades? Demais. Mas a minha alegria, a minha esperança é porque eu creio nessa promessa. E aqui fala que essa promessa vai se cumprir se você crer. Não sei o que estou falando, é o que está escrito. Porque o que eu falo não importa. O que importa é o que a Bíblia fala, porque é a palavra de Deus. E aí, veja só, algumas coisas. Se eu creio que reencarna, por exemplo, se eu creio na evolução, eu posso jogar. Não encaixa com isso. Porque eu não preciso de Jesus Cristo. Por quê? Porque se a evolução existe, nós vamos melhorando cada dia. Sabe? Cada dia eu sou uma pessoa melhor. Mas não é o que ela apresentou, o que a Bíblia apresenta. E se cada dia eu sou uma pessoa melhor, por que Jesus Cristo vai voltar? Porque nós estamos cada vez melhor, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Veja só,
se eu fui para o céu, se eu morri e fui para o céu, então tem um problema aqui. Porque diz que quem morreu, também não encaixa, quem morreu não tem jeito. Por quê? Porque Jesus disse que quem morreu, ele vai ressuscitar. E se a pessoa já está no céu, por que ele vai ressuscitar se a pessoa já está no céu? Então não precisava da ressurreição. Você concorda comigo? Então, senão ele tem que falar assim, olha Joãozinho, vai lá, você tem que morrer de novo, porque eu vou lá agora ressuscitar você. Isso não tem lógica. Tá certo? Agora, alguns acreditam que existe a reencarnação. Isso também não encaixa com a Bíblia. Por quê? Se um morre e vai encarnando, eu vou usar alguns nomes dos que está escrito aqui, tá? Só como ilustração. O Honorável morre e ele reencarna na Isabela. A Isabela morre e encarna no Marlo. O Marlo morre e encarna na Juliana. A Juliana morre e encarna no Heber. O dia que ele vier, que vai ressuscitar, qual desses que ele vai ressuscitar? Você viu que as coisas não encaixam, não fecham? Agora, a forma como a Bíblia apresenta não tem engano. Ele morreu, não tem conhecimento de nada, está dormindo, aguardando a volta de Jesus. E a questão de inferno? Você sabe o que quer dizer inferno no original? Inferno quer dizer sepultura. Então, todos nós que morremos vamos para o inferno, porque todos nós vamos para a sepultura. Vou falar uma coisa, se alguém está entrando agora e não viu o que a gente falou, vai me desconjurar agora do que eu vou falar. Porque Jesus, quando morreu, foi para o inferno. Como assim? Porque inferno quer dizer sepultura. Quando ele morreu, ele foi para a sepultura. Tá certo? Quando nós morremos, nós vamos para a sepultura. E ali estaremos aguardando quando Jesus Cristo voltar para a ressurreição. Sabe? Eu acho que ficou claro, não ficou? Agora você entendeu algumas coisas que talvez você nunca tinha ouvido falar. As pessoas falam tantas coisas e esquecem, deixam de lado aquilo que Deus fala, aquilo que está aqui na sua palavra. E o que está na sua palavra é claro, é simples e é o melhor para nós. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, olha, para que você não fique desesperado como aqueles que não têm esperança. Porque quem não tem esperança disso, morreu, acabou, está no desespero. Mas se você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Deus trará também cada um daqueles que, os meus queridos, a minha mãezinha, o meu paizinho, o meu irmão, tantos amigos que eu perdi, Ele trará também em nossa companhia. E nós seremos transformados, nós vamos em vida. Nós não vamos, esse negócio de fumacinha, de espírito, uma coisa. Não, Ele vai ressuscitar, sabe? Vai ressuscitar o corpo. É lógico que é um corpo transformado, não é esse corpo pecador, feio que nem eu, com óculos aqui, que não enxerga, se eu tirar aqui, embaça tudo na frente. Não é. Ele vai ressuscitar perfeito, é isso que ele apresenta. Em Coríntios, apresenta que nós seremos transformados num piscar de olhos. E a pessoa que ressuscitar vai ressuscitar transformada para viver uma vida eterna. Agora, é importante uma coisa. Você acredita nisso? Você acredita na palavra de Deus? Se você acredita, essa promessa é para você. Se você acredita, você pode ficar tranquilo que aquela pessoa que você ama, você vai ter de novo a oportunidade de encontrar com ela, abraçar e viver para sempre. O maravilhoso é isso, que quando Deus dá, Ele dá o melhor que a gente pode ter. Então, essa vida que nós estamos hoje aqui, eu tenho que aproveitar da melhor forma possível, mas é uma vida passageira. O que Ele promete é uma vida eterna. O apóstolo Paulo em Coríntios diz assim, aquilo que o homem não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais subiu ao coração, a mente do homem, é o que Deus tem preparado para você. E essa bênção é para você, você sabia disso? É para você. Qual o pai que quer o pior para o filho? O pai quer o melhor e Deus nos ama. Então entenda isso, eu quero orar por você, ok? Posso orar por você, mas antes de orar, eu quero fazer um apelo para você. Aceite Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Sabe? Porque se um dia você fechar os olhos, a promessa é que na hora da sua volta, Ele vai falar assim, Juliana, levanta, acorda, vem viver comigo para sempre. William, Heber, Honorável, Paulo César, William Vitório, Marlon, Isabela, Reginaldo, Jebson, Célia, todos vocês. Essa é a promessa que Ele tem para você e que Ele quer para você.
Não é isso que você quer? É o que eu quero. Sabe, eu tenho uma saudade da minha mãezinha, do meu paizinho, do meu irmão, e eu anseio o dia desse encontro. Assim como nós estamos, sabe, nós estamos fechados aqui hoje com esse negócio de quarentena e que não pode sair para lado nenhum. Não vejo a hora de a gente sair, a gente se encontrar, quem sabe um de vocês, a gente se encontrar nas estradas, encontrar num desses moto-encontros por aí, é maravilhoso. Mas se nós não pudermos nos encontrar ali, nós vamos nos encontrar no dia da volta de Jesus, para nunca mais nos separarmos. Aquele meu querido que hoje descansa, que está dormindo, segundo fala a palavra de Deus, ele vai acordar para nunca mais se separar. Entendeu? É isso que ele quer para você. Então, feche os olhos. Ore comigo nesse momento. Pai querido, muito obrigado pela promessa maravilhosa que o Senhor nos dá. Obrigado porque agora ficou claro para nós. Obrigado porque nós agora não seremos enganados, porque nós sabemos que nós temos um futuro brilhante, nós temos algo maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Nós sabemos que aprendemos hoje que essa morte não passa de um sono, e Cristo Jesus um dia irá nos ressuscitar para viver com Ele para sempre. Isso é maravilhoso. Eu quero rogar, ó Pai, que cada um, se ainda não aceitou Jesus Cristo, que entregue a sua vida para Ele. Não precisa prometer nada para mim, mas prometa no seu coração entre você e Deus. Por quê? Porque é Ele que salva e não sou eu. Sabe? É maravilhoso saber um Deus que nos ama e que está dando a oportunidade e o conhecimento e nos dá o conforto para que nós não fiquemos desesperados. Que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um que aqui está, sobre cada um que passou por essa live, sobre cada um dos nossos queridos, onde quer que eles estejam. Certo? Que Deus, Senhor, nos abençoe, nos dê uma boa noite de descanso. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe você. Uma boa noite, um bom descanso. E eu quero convidar você para a próxima terça-feira. Nossa, terça-feira o assunto também é muito interessante. Nós vamos falar algumas coisas que vai arrepiar. Daqui para frente é só assim. É temas assim de arrepiar. Às vezes coisas que nós nunca ouvimos antes, tá certo? Vamos falar sobre regras de conduta. E aí no plano espiritual, algumas novidades. Espera por você, tá certo? Eu te espero lá na terça-feira, às 20 horas, nesse mesmo canal. Um abraço para todos. Estou ansioso por esse nosso reencontro de novo, tá bom? Um outro abraço para você. Deus abençoe, uma boa noite e até terça-feira, se Deus quiser.